Olá, estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal Dicas para Inspirar. Todos devem e podem aprender. Vocês perceberam? Aqui no fundo tem uma imagem de um local da nossa cidade. Eu espero você lá no nosso canal para deixar nos comentários que lugar é esse, ok? Hoje nós estaremos falando sobre ensinar e aprender no processo de educar. E nesse tempo em que nós estamos vivendo de isolamento social, nós sabemos que uma coisa que tem mexido muito com as estruturas das famílias é a rotina. E nós estaremos falando um pouquinho sobre isso que é tão importante para esse processo, ok? Nós vamos passar agora para os slides e no decorrer dos slides nós estaremos falando um pouquinho mais acerca dessa palavrinha tão pequena, mas que faz uma grande diferença nesse processo de educar e aprender. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas perguntinhas que está aí ainda no ar, né? Não como o vírus trazendo coisas que a gente não quer, mas nos fazendo repensar, nos fazendo revisitar algumas leituras, né? Para que a gente possa estabelecer agora uma nova rotina, tanto dentro de casa como pós-Covid-19 dentro dos espaços escolares. E aí ficam duas perguntinhas básicas. Como ficam os conteúdos e como fica o aprendizado, né? Falar de rotina é falar de repetição. E repetir não é nada ridículo, gente. Repetir é algo que, no meio do aprender, no meio do ensinar, faz uma grande diferença. Porque essa é uma das formas que o nosso cérebro aprende. Quando eu repito, eu formo memórias. Então, a gente precisa utilizar a rotina para criar memórias de tudo aquilo que está acontecendo nesse período em que a gente está precisando ficar em casa. E aí eu gostaria de falar que todo mundo já ouviu falar nesse termo aí, né? Processo, ensino, aprendizagem. E esse termo, ele vem junto com essas duas palavrinhas, ensinar e aprender. Então, a junção dessas duas palavras, na junção delas, acaba acontecendo o processo de educar. E trazemos aqui agora algumas definições para que a gente possa entender um pouquinho até chegar lá no estabelecimento da rotina e na criação de do hábito de estudo, né? Então tá aí para a gente a palavrinha educar, que quer dizer instruir. Temos nesse processo o papel do educador, que é aquele que educa, aquele que instrui. Temos todo o processo educativo, que é tudo que vai fazer com que aconteça e contribua o processo de educação. E temos então a palavrinha educação, que como está escrito aí, diz ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens para adaptá-las à vida social. Traz também essa palavrinha civilidade, né? E também na definição nós podemos entender como conhecimentos conseguidos pelo estudo, que é a aplicação do espírito para aprender. Esse tempo que estamos em casa, onde a gente pode estar fortalecendo, ensinando, criando novas regrinhas para fortalecer a rotina, vai fazer com que a gente possa estabelecer de uma forma saudável isso dentro das nossas casas, com as crianças, com os nossos adolescentes. Vocês podem estar visualizando aí também esse muro, onde está cheio de palavrinhas, que faz com que ele possa ser sustentado, né? A palavra ética, diálogos, atenção, palavrinha amor, aprendizado, afeto, carinho, conversa, educação, escola, moral, pais, mães, professores, tecnologia, respeito, valores, que é o que essa geração hoje, diante desse isolamento social, está precisando aprender um pouquinho mais, ok? Então, a gente vai entender que tudo isso é necessário para que possa ser formada essa rede que cria os campos, né?
afetivo, emocional, psicológico e cognitivo dessa criança e desse adolescente. Eu preciso dizer que criar rotinas, ela melhora a capacidade de processamento da informação. O nosso cérebro, ele é formado por memórias, como eu disse lá no início. E nós temos uma memória chamada memória de trabalho e nós temos a memória de longo prazo. Então, se a gente não estabelece uma rotina, a gente não consegue fortalecer e criar condições para que essa memória de trabalho vá procurar lá na memória de longo prazo algo que foi estabelecido. E é por isso que a repetição ela é bem-vinda nesse caso, né? Nós temos aqui dois atores, que é a família e que é a escola, né? Onde a família ela pode estar entrando aí com pré-requisitos estabelecidos para fortalecer todo o papel da escola, que é ampliar, reordenar e resgatar tudo aquilo que foi pré-estabelecido dentro de casa. Então, esses dois atores juntos, família e escola, eles convergem para educa para a vida. Então, família e escola estão postos para educar para a vida, né? Faltou um Rzinho aí no educar, mas tudo bem. Então, esses dois atores, né, eles educam para a vida. E educando para a vida, é claro que essa criança, esse adolescente, ele vai conseguir construir novos conhecimentos, garantindo assim competências, habilidades que vai fazer com que ele consiga manter o aprendizado dele, com que ele consiga manter aqueles conteúdos que já foram aprendidos lá no início do ano, antes de acontecer todo esse isolamento e toda essa paralisação nas escolas. Então, assim, a gente precisa compreender que a família, ela é a base, o nosso local de primeiro contato com o educar, com a educação é dentro de casa. É por isso que a família precisa estabelecer pré-requisitos para que a escola dê conta daquelas duas perguntinhas lá, como ficam os conteúdos e como fica o aprendizado, que não acontece somente dentro da escola. Dentro de casa também tem valores que a gente precisa aprender, tem algumas regrinhas básicas para a vida que a gente precisa atender e que vai ser usada lá na frente, né? Não agora no momento, mas certos momentos da vida a gente acaba trazendo à tona tudo aquilo que foi feito de base desde a nossa primeira infância. Então, a gente precisa entender que nessa criação de rotina, a repetição ela tem que ser consistente. Ela precisa dar conta de que ela significa que deve acontecer sempre, não importa onde, quando e nem por qual motivo. Se dentro de casa o adolescente e a criança já está aprendendo e a repetição não é algo ruim, é algo que vai fazer bem. Temos também aí o segundo ponto, que é a sistematização. A sistematização, ela traz coerência em tudo aquilo que ela faz, em tudo aquilo que nós fazemos, certo? Então, eu sou coerente com aquilo que eu falo, eu sistematizo para que as coisas aconteçam no tempo certo, no lugar correto, da forma adequada. Então, a sistematização é a base sobre a qual o adulto deve nortear todas as ações que acontecem no processo de ensino-aprendizagem. E o terceiro ponto aí, onde nós podemos estar falando, é sobre a firmeza dessa rotina, da criação desse hábito de estudo. É um dos ensinamentos mais importantes, pois tudo que nós fazemos traz uma consequência para as nossas vidas. E nós mesmos somos os responsáveis. A pessoa precisa entender que ela é responsável pelas consequências que os seus gestos provocam. Em alguns casos que a gente vai vivenciando no dia a dia, a gente começa a perceber que o hábito de estudar virou escambo no meio dos adolescentes, né? Tem que haver alguma troca. E existem dois tipos de recompensas. A recompensa imediata e a recompensa futura. E precisa deixar claro que muitas vezes só a recompensa imediata ela não é saudável. Eu preciso estudar para poder garantir memórias que vão ser usadas a longo prazo e também no dia a dia
quando a nossa memória de trabalho procurar, né, e ter que encontrar aquilo que está necessitado para alguma ação. Então, nesse processo, o adolescente, a criança, ela precisa assimilar, ela precisa acomodar e ela precisa equilibrar os novos conhecimentos, tudo aquilo que está chegando para ela poder entender que sem a rotina nada acontece. A criança não assimila, a criança não roda e a criança ou adolescente não aprende nada. Então é por isso que é importante lembrar nesse tempo de isolamento dentro de casa, não é na rua, batendo perna na casa do vizinho, não. Dentro de casa precisa ser estabelecida uma rotina, para que essa rotina leve essa criança, esse adolescente, à criação de um hábito de estudo. E aí a gente finaliza esse vídeo trazendo para vocês uma rotina bem simples, bem básica e que é possível ser realizada dentro de casa. Aí eu trago para vocês aí uma sequência que eu utilizo até na minha própria casa. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, porque não é todo dia que a gente está ali, né, firme, forte, mas elas precisam compreender que aquilo dali é algo que é estabelecido, que é coerente, que é consistente, tá bom? E vai trazer uma boa recompensa, tanto para imediata, que às vezes a gente precisa, né, utilizar a rotina e ter resultados imediatos, como para resultados a longo prazo. Então fica aí as tarefas de casa, vocês podem dividir de acordo com a faixa etária, é claro, né? Quem tem criança aí pequena, na primeira infância, na segunda infância, quem tem adolescente, quem tem jovem, você pode estar estabelecendo para que essa rotina ela não fique tão chata dentro de casa em tempos de isolamento social. E aí, a segunda dica é essas tarefas escolares. Mesmo que a criança não esteja tendo agora aula online ou não esteja recebendo atividades, e até mesmo para aquelas que estão vivenciando o processo de ensino EAD, é necessário fazer com que essa criança sente para estudar horário fixo, num ambiente saudável, claro, limpo, organizado, sem barulho, para que ela possa pelo menos ter de 1 a 3 horas por dia de revisão, de criação de resumo, de criação de mapas conceituais, ou se for criança pequena que possa estar manipulando objetos que traga para ela, né, a garantia de algumas habilidades para que as competências sejam formadas. Tem também as tarefas livres, que todo mundo precisa de um pouquinho livre, mas que no caso de criança e adolescente ser monitoradas. E logo em seguida, uma dica importante também, bem legal, é fazer atividades coletivas. Que você pode reunir a família que está em casa, já que não estamos podendo estar, ou trabalhando, né, em alguns casos, voltar a trabalhar, pode estar estabelecendo aí uma rotina coletiva de filmes na cozinha, brincadeiras que podem garantir aí o sucesso total desses homens, ok? E para finalizar esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual é o nome desse local que está aqui, ó, no fundo da minha imagem. Espero seus comentários lá no nosso canal. A produção vai deixar nesse vídeo aqui agora no finalzinho a playlist para que você possa clicar e ir direto assistir o vídeo sobre estratégias de leitura. É só clicar e você já vai direto para esse vídeo. E terá também o link para você se inscrever no nosso canal. Não vai dar trabalho nenhum. Clica lá e já está inscrito.